Tá. Hoje a gente vai fazer um podcast, vai falar aqui. E vamos lá, né? Eu vou me apresentar, eu sou Isabelle e você? Olá, boa noite. Eu sou a Simone. Primeiramente, gostaria de falar que estou muito feliz de poder participar do podcast, algo tão importante aqui, né? Que todos eu me sinto realmente privilegiada de estar aqui hoje. Sim, ela foi a primeira escolhida aqui no meu canal. Depois vai ser meu pai, meu irmão, minha avó. Então vai ter várias pessoas aqui, tá? Mas agora vamos começar com a minha mãe. Então, mãe, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você. Você não pode mentir e tem que me responder, tá Sim, bom? claro. E algumas coisas meio pessoais, só que eles podem saber. Tá bom. Ô mãe, a gente vai viajar de avião? Sim, nós vamos viajar de avião. Pra quem não sabe, aonde, mãe, que a gente vai viajar? Nós vamos para Goiás, Caldas Novas. Ai, gente, deve ser tão legal. E, ô mãe, quando é que a gente vai voltar? Em meados do dia 2. Mãe, que dia a gente vai ir? Meados do dia 27. Ai, gente, mãe, pode falar pra eles que dia é hoje? E agora? Dia 11? Ai, não lembro. Dia... Não, é 11. Falta aí uns... Hoje é dia 10, né? Se hoje for dia 10, do Falta dia pouca 27, coisa, tá bom, uns gente? 17 dias, 16 dias, por aí. Agora não dá. Ai, gente. Tá bom. Eu já fiz minhas 3 perguntinhas. Pode começar as suas outras 3 perguntinhas que você tem que falar pra mim. Eu também vou fazer perguntas para você aqui? Pode fazer. Tá. Bom, vamos lá. Primeiramente, qual a sua idade? Minha idade, eu tenho 8 anos. O nome do seu canal? Isabelle Claudinho. Pra quem não sabe, quiser me ver, é Isabelle Claudinho. Lembra, separado e meu nome é com 2 L's e termina com Y. Ok, então, para você que ainda não segue o canal dessa mocinha aqui, já se inscreva nesse canal, curte aí, comenta, ativa o sininho para receber os conteúdos, dá uma força para ela aí, que ela quer muito, né? Tá sempre colocando conteúdo para edificar a vida de muita gente aí, acredito eu que isso vai ajudar bastante esse conteúdo que ela já vem colocando e que ela tem para colocar. E o que levou você a fazer esse canal? O que te entusiasmou? Qual foi o motivo que você passou a querer ter um canal? Assim, eu teve um pouquinho de mais motivos, por isso que eu quis começar assim, né? Primeiro, que eu gostava muito das minhas viagens e eu queria compartilhar algumas coisas com umas pessoas que eu não conhecia. Mas aí eu falei assim, como? Aí eu falei, que eu abri um canal no YouTube, eles conseguem me ver. E aí isso me falou, tipo, eu posso compartilhar o que eu vou comer, o dia, as minhas férias, as minhas aulas e tudo, também gostava. O segundo caso é que eu gosto muito dos youtubers, eles são muito legais, aí eu tô tentando também conseguir fazer isso. E a coisa principal mesmo aqui, também quando eu pensei, que é quando eu poderia fazer isso daqui, eu poderia falar sobre Jesus, dizer como que Jesus é bom e também evangelizar algumas pessoas. Então eu vou dizer aqui pra vocês, tá bom? Eu vim mesmo para evangelizar pessoas, para falar o amor de Jesus, como que ele está aqui. Quem não sabe que eu fui aqui, é meio Jesus dentro do barco. Pode continuar. Ah, muito legal, glória a Deus, esse entusiasmo seu aí, né? Bacana que você então tem visto, né, outros youtubers e se interessou, gostou desse formato, né? E muito bacana que Deus te deu uma direção, então, de como você poder fazer para levar aquilo que você está aprendendo, que Deus tem trazido para você, né? E gostei bastante de Jesus no barco, porque isso aí acho que é o ponto principal na nossa vida, né? Quando a gente tem Jesus no barco, É né? tipo Jesus no coração, né? Porque quando
Agora me fez refletir, né? Só dividir um pouquinho com vocês aqui, aquela passagem onde tinha um barco e estava tendo uma tempestade, um tempo muito feio, muito vento, as ondas altas, e ali todo mundo estava desesperado, né? Então a gente fica com muito. O ser humano tem medo, né? Fica aflito, e é onde os discípulos ali estavam muito aflitos, eles estavam realmente desesperados. Só que eles esqueceram de um detalhe, que Jesus estava no barco, né? Então ali naquele momento eles só viam pelo natural. E a gente passa na nossa vida muitos momentos assim de turbulência, de tempestade, né? Só que se a gente trouxer Jesus para dentro do barco, chamar Jesus para o barco, eu tenho certeza que ele vai acalmar o vento, ele vai acalmar a tempestade. Ele diz que lá diz na palavra que ele deu ordem que os ventos parem, e na hora o vento parou. Então, se Jesus der uma ordem daquela tempestade da sua vida parar, acabar, ela acaba com um piscar de olhos, com um estalar de dedos de Jesus. Né? Assim como aconteceu ali na passagem bíblica, que ele deu ordem aos ventos para parar e tudo parou, assim também é a nossa vida. E aí isso representa o quê? Se você está na tempestade, chama Jesus para o barco. E quando Jesus, ele deu a ordem quando os discípulos foram chamá-lo, né? Os discípulos, naquele momento, falaram, opa, peraí, Jesus pode acalmar. E aí foi quando chamou, Jesus estava ali dormindo, calmo, chamou Jesus, Jesus acordou e mandou o vento parar. Então a gente tem que chamar Jesus, né? No caso dos discípulos, acredito que foi lá, acordou ele, mas a gente tem como? Com oração, jejum, muita busca, né? A gente tem que crer principalmente que a fé é importante para essa resposta de Jesus. Eu queria falar uma coisa, que a fé é muito importante. E eu vou contar aqui um testemunho sobre a fé. Minha mãe já ouviu esse testemunho, mas agora eu tô com vontade de compartilhar com vocês esse testemunho. Precisou de muita fé. Eu orei bastante para Jesus e Jesus me mostrou. Eu pedi para quê? Para ele me revelar o céu. Ele foi lá e falou, tá bom. Mas eu falei assim, Senhor, me revela o céu, mas eu não quero morrer. Então me revela em algum lugar, sendo que eu posso ficar aqui com a minha família. Aí eu falei assim, só que for da sua vontade. E foi da vontade dele. Aí ele falou assim, tá bom. E ele me mostrou no sonho. Eu teve 2 sonhos. Que o sonho foi que ele estava lá e... Como que eu posso explicar? E eu, minha família, estava dentro de um carro e a gente podia ir no céu quando a gente quiser. Aí a gente estava viajando e a gente subia com o carro, era impressionante. O carro voava. Então, aí ele foi, mas não era demorado assim para chegar, era rapidinho. Aí eu cheguei, mas Deus não me mostrou como que era Jesus. Aí, o que eu fiz? Eu falei, tá bom, tudo bem, eu só queria ver o céu. Aí, teve um dia que Jesus falou assim, eu vou fazer uma outra coisa pra ela. Aí, eu dormi, né, e acordei no meu sonho, já eu lá no céu. E Jesus estava nos acompanhando para mostrar como que era o céu. Então eu vi Jesus ali. E isso não é todas as pessoas que conseguem fazer isso. E eu vou pronunciar como que era ele. Ele tinha um cabelo assim, até aqui, marrom. Ele estava com uma roupa branca. E ele era mais para cor mais clarinha. Tinha os olhos tipo de um fogo, assim. E ele era muito lindo, gente. Muito lindo. Igual de fogo que diz na passagem, na Bíblia, né, mãe? Diz na Bíblia que Jesus tem olhos de fogo, né? Glória a Deus. E eu acredito que, claro que, primeiramente, só se for da vontade de Deus, como você falou, né? Se for da tua vontade, né? Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente pede e fica muito bravo quando aquilo não acontece. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter isso em mente, né? Isso em primeiro lugar. Opa, peraí. Ele vai fazer, ele vai revelar, tudo vai acontecer, mas se for da vontade dele.
Eu acho que esse foi o ponto inicial. E o segundo ponto aí que eu vi bem importante, que você teve fé. Você orou e você creu nisso, né? Porque eu lembro o dia que você... Na verdade, ela me falou, né? Só para colocar lá atrás o que aconteceu. Ela me falou, mãe, eu quero conhecer o céu, eu quero ir pro céu. Eu falei, que bom que você quer ir pro céu, né? A gente tem que ansiar isso. Todos os dias ir pro céu. A gente não vê a hora de Maranata, a hora vem, né? O dia de Jesus voltar para que nós possamos ir com ele. A gente tem que estar preparado para isso. Por isso que a gente tem que estar esperando que isso aí pode acontecer ainda hoje, amanhã, a qualquer momento. A gente tem que estar preparado para quando Jesus voltar a gente poder, ó, ir embora com ele. Só que eu falei, mas aí não tem que orar assim, eu quero ir para o céu agora, porque se não vai, né? Se nós não vamos ser arrebatados agora, a única forma de ir para o céu, né? Você vir a falecer, né? E vai para a glória. Então tem que tomar cuidado como orar. Peraí, fica um momento aqui. Tomar cuidado como orar. Eu falei, então, se você... mas eu quero conhecer o céu, eu quero saber como que é. Eu falei, ok, né? É direito seu querer saber, mas... Então ora e pede para Deus, que se ele for da vontade dele, ele vai te revelar, né? E eu lembro que ela começou a colocar isso em oração. E eu ouvi as orações dela e ela colocava isso em oração. Até que um dia ela acordou impactada, muito feliz, radiante, e falava que Jesus é muito lindo, que ela viu Jesus, e depois ela me contou o sonho dela. Então, eu vou contar duas coisas aqui. Eu vou falar como que era o céu. Lá no céu, no sonho que eu sonhei, depois que eu vi Jesus, o céu tinha um chão assim igual o nosso, mas também tinha os lugares das nuvens. Como que diz, vai ter um lugar preparado lá no céu, um quarto preparado, uma casa preparada lá pra gente cristão que segue a Jesus. Aí, o meu exemplo de fé é muito bom, porque agora eu quero falar sobre o que minha mãe diz, que é só da vontade dele. Porque assim, você é cristão, aí você pede assim, Deus, eu quero viajar de avião, quero viajar para um lugar, quero sair fora de avião. Porque isso aqui foi um sonho, mas eu falei também, eu orei e falei assim, Jesus, eu quero muito viajar de avião. Aí eu orei e aconteceu isso mesmo. Porque a gente vai viajar de avião. Só que eu não fiquei com raiva, porque faz muito tempo que eu estou sonhando isso e Deus não me deu. Eu falei assim, é só da tua vontade. Tipo uma coisa assim, você está orando, aí você vai... Aí fala assim, só da sua vontade, Senhor, que você vai fazer. Aí você chega lá no aeroporto e fala assim, viagem cancelada. Aí você vai ficar muito bravo. E aí, cancelou, você perdeu a hora ali no carro, no trânsito. E aí depois você volta para casa, você vai deitar no seu sofá e olha para a TV, começa a ver a reportagem. Aí ele fala, o avião. Aí você fala, era o meu avião que eu iria ir. Aí ele falou, temos aqui uma reportagem, esse avião caiu. Deus falou assim, não é da minha vontade você ir. Eu não quero que você morra agora. Então ele falou assim, não vai. Esse trânsito pare. Então ele parou. E você se atrasou por quê? Por causa que você não iria morrer. Então não fique bravo quando sem querer você pode perder uma coisa e não fale isso de Deus. Porque Deus te proteja. Tipo assim, eu quero ir nessa Lamborghini aqui. E que essa Lamborghini ir lá e cair. Lá todo mundo que estava lá dentro morreu. Aí você fala, por quê? Por quê? Porque foi da vontade do Senhor que você não ia ali. Porque ela não queria que você morrisse. Entendeu? Então é tudo da vontade do Senhor mesmo. Eu acredito muito nisso, sobre livramento, né? Porque diz a palavra de Deus que a gente tem que dar graças, né? Da glória a Deus. Eu acho que já aconteceu bastante isso com a gente. Livramento, né? Muitos. Diz a palavra de Deus que a gente tem que dar glória em tudo. E às vezes a gente acaba murmurando, né? É que nem na época lá que o pessoal saiu lá do Egito, né? Que Moisés estava levando o povo para a Terra Prometida. História legal, hein? Deus tinha uma promessa para eles que eles iam conquistar a Terra Prometida. E eles estavam vivendo como escravos já há muitos anos ali na mão do faraó. E aí Deus tirou eles dessa terra, né? Fez aqueles monte de milagres,
de maravilhas, né, para que todo mundo visse o que aconteceu ali no Egito, com as pragas, né, através de Moisés ali, tudo que aconteceu. Moisés abriu o mar, tirou aquele povo de lá, atravessou o Mar Vermelho ali. E depois de tudo isso, mesmo mostrando todas as maravilhas que Deus estava fazendo para eles, né, porque Deus ouviu a oração deles e estava ali, na verdade, abençoando eles. Estava levando eles para uma terra prometida, um lugar lindo que manava leite e mel. Mas o que aconteceu? O povo murmurava, 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 murmurava e só reclamava. E aí o que aconteceu? Era para durar 40 dias. E Jesus, por exemplo, ficou 40 dias no deserto. Era um processo que Jesus passou ali no deserto, no jejum, 40 dias para começar o ministério dele. E aquele povo também ia demorar 40 dias. Mas o que aconteceu depois que murmuraram? Você sabe quantos anos que levou? 40 anos para aquele povo chegar na terra prometida. 40 anos, porque murmuraram. E a gente costuma muito murmurar. Às vezes, aquilo que a gente... Ô mãe, pode me explicar o que é murmurar? Murmurar é reclamar. Que nem você falou, vai. Eu não consegui pegar o avião. Aí eu vou fazer o quê? Ah, não acredito, eu não consegui ir. Aí às vezes a gente está numa tempestade, assim, numa dificuldade na nossa vida, voltando a falar da tempestade, o que a gente faz? Ao invés de a gente buscar a Deus e adorar a Deus, continuar adorando a Deus, a gente vai reclamar. Às vezes até se esfriar na fé, acha que nada está acontecendo, tudo aquilo que eu peço não acontece, mas às vezes é livramento de Deus. Tipo birra. Gente, né, eu não ganhei aquilo, eu vou fazer birra com Deus. Ah, tá, então você não vai me dar? Estou orando, 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 estou pedindo, você não vai me dar? Então eu vou fazer birra. Também não vou mais para a igreja, sabe? Não vou mais para a obra. Isso me lembrou de uma coisa dessa que você disse, não vou mais para a igreja. Assim, eu acho que eu não lembro não quem disse, disse lá no carro que não precisava ir na igreja. Aí a gente explicou, eu acho que foi a minha prima que falou, que a gente não precisava ir na igreja. Aí minha mãe disse assim, a gente explicou para ela, e aí ela não falava, mas ninguém falava a palavra de Deus. Então, eu gosto assim, porque ela fala assim, não pode, então eu vou falar o ao contrário, que tem que ir na igreja. Ela disse assim, Isabela, não precisa ir na igreja. Aí eu falei, e Yasmin, aí eu expliquei para ela que precisava, porque como que a gente vai aprender a palavra de Deus? Mas eu tenho um compromisso, eu não consigo sair de casa porque eu tô doente. Você pode assistir na TV. Sim, nos casos que você estiver doente. Mas o legal mesmo é você ir lá assistir pessoalmente. Mas que você estiver doente, acontecido alguma coisa, aí sim você pode assistir da TV. Mas não ir para a igreja... É muito bom o que você falou, porque assim, lá na igreja já muitas vezes aconteceu um derramar de Deus sobre a minha vida. Sobre as nossas vidas, na verdade, né? A gente vai... Eu já ouvi uma coisa. Ele derrama bênçãos, muitas bênçãos são liberadas dentro daquele templo. Eu já ouvi uma coisa que uma mulher disse assim, eu gosto de ver crianças dançando lá, porque tem um ministério infantil que fica lá em cima, e tem o Artéria, que crianças... Ministério de dança, né? Que crianças podem dançar na hora do louvor, lá na frente. Aí essa mulher me disse assim, eu não lembro que mulher disse assim, um dia eu tava assim, num dia ruim, aí eu vi uma criança dançando lá, uma menina dançando, isso me deu um alivio. Então é muito bom a gente ir e sentir a presença de Deus. Como que um dia o pastor chamou todas as crianças para orar pelas crianças, para os adultos, os pais dar um abraço na criança, orar por ela. Então isso é... Algo está acontecendo ali, né? Algo o pastor profético, né? Chamou Algo profético. porque Jesus está derramando sangue ali de É que nem fala que não é uma dança comum, é uma dança profética. É uma adoração. E através da adoração é chamada a presença de Deus. No culto, nós temos diversos louvores, tem toda uma preparação, tem pessoas orando ali para aquele culto acontecer. Né? A própria adoração, o Ministério de Louvor, tem toda uma preparação antes e na hora, conforme a adoração, ela chama a presença de Deus. Diz que na época que Saul ficava endemoniado, ele chamava Davi para adorar a Deus.
E toda vez que Davi começava a adorar a Deus através da harpa e dos louvores, os demônios iam embora e ele sentia paz. Então a adoração é muito importante. E no culto a gente tem tudo isso. A gente tem a adoração, que nem você falou da palavra, que é muito importante, mas vamos lembrar da adoração que acontece antes para chamar a presença de Jesus Cristo. Sabe o que eu tô lembrando aqui? A gente tava fazendo perguntas e a gente começou a falar de Jesus do barco e agora a gente já chegou aqui. Quem percebeu, já tá percebendo aí no vídeo, que a gente tava fazendo perguntas. E a Aí eu conversa... falei assim, eu gostei desse cenário aqui de Jesus. E acabou a gente fluindo, começou, né? Acabou tão agora gostoso, né? parece um vídeo de Jesus, não um vídeo fazendo perguntas. Que fluiu, né? Fluiu. Mas só para concluir, então é muito importante sim para o templo, nós estarmos lá, porque além de aprender a palavra de Deus, porque como que a gente vai parecer como Jesus, né? Que ser cristão, parecer como Jesus, às vezes se a gente não conhece a palavra dele. Lá é ensinada a palavra, lá é falada a palavra, lá é derramado bênçãos, lá é profecias que estão acontecendo, coisas proféticas que acontecem sobre as nossas vidas e eu mesma vivi muito na minha vida, muita coisa que eu presenciei ali, eu recebi no culto numa quinta-feira e numa sexta-feira já havia acontecendo. Deus me falou e derramou e aconteceu. E tem acontecido muito. E a muitos última milagres. coisa pra gente concluir, pra voltar às perguntas aqui, é... A minha mãe, vou contar uma história que eu ouvi você falando, que você me contou, eu não lembro. Que a minha mãe, ela tinha o culto das mulheres, que elas ficam nunca, só são as mulheres. Aí essas mulheres vão, aí é pastora lá também, aí os anjos, assim, de Jesus, colocou assim na mente dela. Se prepara, Simone. Se prepara, Simone. Se prepara, Simone. Aí, ela, o que é isso? Aí, lá, quando chegou a hora da igreja, a pastora ligou assim. Ô Simone, pode começar o culto das mulheres? Tipo, abrir o culto das mulheres com uma palavra. Continua, mãe. Você quer que eu conto, né? Então tá. Na verdade, primeiro o Espírito Santo me avisou de manhã, esteja preparada tempo fora de tempo, e que eu poderia ser chamada para abrir o culto. E eu, não, se me chamar, né? Eu já vou falar, explicar como. Na verdade, na minha cabeça era só coisa da minha cabeça. De manhã, quando foi na hora do almoço, quando chegou a mensagem, Simone, você abre o culto? Eu, tá, é assim que eu tenho que falar. Na hora eu já parei e pensei, opa, peraí. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha até avisado ele. Quando eu ouvi ela falando, abre o culto, na hora eu ia negar Jesus. Que eu ia falar pra ela, não dá, não posso. E na hora eu falei, não vou negar Jesus. Porque se eu falar não, eu vou estar falando não pra Deus, não é pra pastora, pro homem, né? É pra Deus na hora, porque Deus já tinha me avisado. E aí eu não falei não, eu falei amém. E aconteceu. É sobre isso. E Qual a próxima vergonha, pergunta? assim, né, de abrir. E quando eu tava lá, eu também senti vergonha, eu me agachei pra dançar. E eu comecei a orar e passou, né? A vergonha também é um testemunho muito legal que Jesus fez eu passar lá na... É interessante, só pra gente falar pra eles aqui, então. A gente vai ter momentos de medo, como a gente começou a falar do barco, que você pode estar com medo, mas se você chamar Jesus e você ouvir a voz dele, como eu ouvi a voz dele, a Isabelle, como ela orou, passou a vergonha dela, como os discípulos chamaram Jesus e acalmou a tempestade, a gente tem que crer nisso, deixar de ter medo e chamar Jesus e ouvir a voz dele. É isso. Então, mãe, pode fazer a última pergunta pra mim? Tá. Eu não me programei para as perguntas, eu estava esperando você me mandar. Tá, peraí, deixa eu só ver, tem alguma pergunta pra gente fazer pra Isabelle? Você tem um sonho na vida? Um sonho já foi feito, que era andar de avião. Vai ser realidade. Eu nem sabia que você estava orando por isso. E bom saber. O que eu quero, assim, é que antes do arrebatamento, todas as pessoas se convertam. Só que isso daqui é muito difícil, quase impossível, né? Mas só que Deus quiser, consegue fazer isso daí.
mas que não foi as pessoas que eu conheço de tanto que eu consegui. Tipo a metade do mundo, mas eu queria que fosse todo mundo. É isso aí, é o meu sonho também. Que você que está assistindo esse vídeo, envie aí para outras pessoas e que essas pessoas possam ser alcançadas também pelo amor de Cristo e ser salvas junto conosco aí para o arrebatamento, porque eu creio na salvação.